dois, três, gravando! Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Ronald e sou instrutor de trânsito litoral do Paraná e Paranaguá. Estou aqui gravando essa videoaula para trazer uma informação importantíssima para os senhores, senhoras, senhoritas que estão se preparando para a segunda etapa do processo de habilitação, prova teórica. Mas antes, vou compartilhar um negócio com os senhores. Estamos aqui em sala de aula, véspera de feriado. Que dia é hoje? Hoje é dia 6 de abril de 2023. Passamos aí das 8 horas da manhã, trabalhando no modelo híbrido. Temos aqui candidatos presenciais. Bom dia, olha só como está cheia a sala de aula. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, viu? Pessoal animado de manhã cedo. E o pessoal fazendo aula em casa, através do tablet, notebook, celular. Você que está vendo esse vídeo agora, lembra da aula que o professor apresentou aos senhores? Se você é aluno nosso, lembra desse tema? Tipos de colisão, direção defensiva. E para você que é matriculado em outra autoescola, lembra da aula do professor? Quais são os tipos de colisões que existem no Brasil e no mundo? Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão frente a frente, colisão de dois ou mais veículos, atropelamento com pedestres. Quando é envolvido o pedestre, pessoal, não é considerado colisão, e sim atropelamento. Colisão com animais, colisão com objeto fixo, colisão com trens, colisão com motocicletas e colisão misteriosa. Esse assunto, pessoal, ele é muito sério. Espero que os senhores entendam, não só para alcançar o acerto, o sucesso da segunda etapa, mas para que vocês possam levar para o resto de suas vidas. Colidir com um veículo, com objeto fixo, com motociclista, com animais, são acidentes graves. Por mais que haja pouca velocidade, vai ter danos materiais ali. E dependendo da velocidade, pode acontecer lesões permanentes ou até a morte. Diga-se de passagem que o trânsito mata mais do que a arma de fogo. A cada 1 hora, 15 pessoas morrem em acidentes de trânsito no Brasil. Então acompanhem comigo essa revisão, essa aula, para falar a verdade. Colisão com o veículo da frente. Pessoal, como evitar colisão com o veículo da frente? Guardando a distância de segurança. O Tiagão aqui está na sala de aula, presente. Então, guardando a distância de segurança. Se a pista estiver seca, qual é a distância frontal segura? 2 segundos. Se a pista estiver molhada, 4 segundos. Por que com pista molhada são 4 segundos? Por causa da distância de parada. Desde o momento que o motorista começa a frear até a parada total, ele percorre muito mais metros do que se a pista estivesse seca. Agora, essa regra dos 2 segundos só funciona para veículos de até 6 metros. Em relação aos veículos de grande porte, 4 segundos. Daqui a pouquinho eu vou explicar esse assunto sobre os segundos. 2 segundos, 4 segundos. Então, como evitar a colisão com o veículo da frente? Mantendo uma distância segura. Ok? Agora aqui, colisão com o veículo de trás. Se os senhores perceberem que o veículo de trás está colado, não adianta acelerar. Se ele está muito perto do para-choque traseiro e você acelerar, ele vai continuar acelerando, ele vai continuar mantendo essa distância curta, essa distância perigosa. Então o que fazer? Vai um pouquinho para a direita, pisa suavemente no freio, não pode frear bruscamente. Pisa suavemente no freio, reduzindo a velocidade, facilitando a ultrapassagem dele. Ele vai perceber que você não está acelerando mais, você está diminuindo a velocidade. Se ele está com pressa, ele vai sinalizar
e vai te ultrapassar. Então facilita a passagem dele se ele estiver muito colado. Como evitar a colisão com o veículo de trás? Qual é a cor da luz de freio, pessoal? Vermelha. E se a luz de freio estiver queimada, o condutor de trás vai entender que eu quero reduzir velocidade? Vai entender que eu quero parar? Não. Então, para evitar a colisão com o veículo de trás, mantenha a luz de freio em perfeito estado. Como evitar a colisão com o veículo de trás? Não frear bruscamente. Pô, tem gente que, quando nós pisamos no freio, a lanterna de freio acende. Tem gente que acelera, quando chega na lombada ele freia, uma vez só. Não, se você percebeu a saliência ou lombada, deixa o veículo ir no embalo. Pisa no freio uma vez, acende a luz. Pisa de novo, acende a luz. Pisa de novo, acende a luz. Os demais vão perceber. Agora, se eu chegar a acelerar até a lombada e frear na lombada, os condutores estão vindo atrás. Então eu não posso deixar de sinalizar na hora da situação. Temos que sinalizar com antecedência. Tem gente que acelera até a curva, daí quando chega na curva ele freia. Não, então tem que frear antes, sinalizar antes, para evitar colisão com o veículo de trás. Diga-se de passagem que 99% das colisões traseiras, a culpa é de quem? Do condutor que bate atrás. 99,9%. Não são todos, a maioria. A culpa é de quem bate atrás. Ele será responsabilizado pelo acidente. Por quê? Porque ele deixou de guardar a distância frontal. Deixar de guardar a distância frontal ou lateral é infração grave. 5 pontos na carteira, multa de R$ 195,00 e o risco iminente de acidente, porque quem anda muito colado, com certeza envolve-se em acidentes de trânsito. Colisão frente a frente. Pessoal, olha só. Questão possível de cair na prova dos senhores. Qual é a colisão mais perigosa? Qual é o pior tipo de colisão? Frontal, frente a frente. Estava eu assistindo o jornal hoje, olha só. Dia 6 de abril, hoje de manhã, 7h40 da manhã, mais ou menos, 7h30 da manhã, aconteceu uma colisão frontal aqui perto da capital do estado. O pessoal saindo de férias para aproveitar a Páscoa e não vão chegar. Os 2 motoristas morreram. Eles ultrapassaram em um local proibido. Por que a colisão frontal é a mais perigosa que existe? Em uma colisão frontal, existem 3 tipos de acidente. Primeiro, veículo com veículo que bate de frente e param quase que instantaneamente. O segundo acidente são os ocupantes do veículo que continuam viajando contra o painel, contra o volante, contra o para-brisa e contra o próprio cinto de segurança. E o terceiro acidente são os órgãos internos que são comprimidos pelo cinto. E tem um agravante: as velocidades somam. Se o condutor bater a 60 km por hora, é como se tivesse batido a 120. Se o condutor bater a 80 km por hora de frente, é como se tivesse batido a 160 km por hora. Dificilmente as pessoas sobrevivem a uma colisão a 80 km por hora. Quando sobrevive, é muito machucado. Esse acidente que eu acabei de falar para vocês, os ocupantes do banco de trás foram encontrados em o que os socorristas chamam em código 3. O que seria o código 3? Para que a população não fique assustada, é uma lesão muito grave, é um possível amputamento, é um possível perda dos movimentos do membro. Código 3, a situação é grave. Então, a 80 km por hora. A colisão frontal é considerada a colisão mais perigosa. Já caiu em prova da legislação a colisão frontal, pessoal, atenção todos e todas.
A colisão frontal, ela acontece na via que a cor da faixa é branca, vermelha, azul, preta ou amarela. Amarela, né? Por quê? Amarela é sentido duplo. Eu só vou poder bater de frente naquela via onde o veículo vem no sentido contrário. Também já aconteceu, de cair em prova, a colisão frontal, ela acontece em qual tipo de via? Transversal, na via de sentido único ou na pista de sentido duplo? Na pista de sentido duplo. Eu só vou poder bater na via de frente com o veículo que vem no sentido contrário. Então, colisão frontal é considerada com certeza a colisão com maior gravidade, a mais perigosa. Saúde. Colisão de dois ou mais veículos, chamado engavetamento, engarrafular, um atrás do outro. Olha só, quando acontece esse tipo de colisão de dois ou mais veículos, qual é a distância segura parado? Você está num cruzamento entre duas vias, no semáforo, e o trânsito ele vai ter que parar, os veículos vão ter que parar. Qual é a distância segura para você parar atrás do veículo da frente? Parado. Enxergue as rodas traseiras. Essa é a distância mais segura, parado. Eu estou de moto, qual é a distância segura que eu devo deixar ali do carro, do caminhão? Eu enxergo as rodas traseiras. Por que o espaço? Enxergando as rodas traseiras. Caso o veículo de trás tenha uma falha mecânica, vai ter aquele espaço para fazer a manobra e sair daquela situação de risco. Agora, se eu parar muito colado aqui, o veículo teve falha mecânica, daí outro condutor lá está muito colado ao meu, como que eu vou sair dessa situação de risco? Por que deixar essa distância também? Poxa, percebi que nos corredores lá longe está vindo o assaltante. Está vindo roubando relógio, bolsa, carteira, está fazendo a limpa ali no corredor. Daí eu percebi, eu estou naquele espaço, aquela distância segura, não dá para eu sair daquela situação de perigo aí. Claro, se eu tiver no celular, eu vou perder o celular, né? Não estou dizendo para reagir ao assalto, não. Se estiver muito perto, vai roubar teu carro, o que você faz? Como disse no popular, nem você coça. Nem você coça. Ergue a mão e vai. Perder um bem deve ser complicado, né? Mas perder a vida deve ser bem pior para quem vai ficar. Então, colisão de dois ou mais veículos. Atenção, senhoras e senhores. Imagine um cruzamento parado no semáforo, sinal vermelho, e tem 4 condutores. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, nós somos o terceiro. E vem o 4º condutor. O 4º condutor, ele está vindo muito rápido. Aí o que acontece? O segundo carro está muito colado perto do primeiro. O terceiro carro, que somos nós, também muito colado ao segundo. Aí o terceiro condutor, ele fez um cálculo mal feito e chegou em alta velocidade nesse cruzamento. Ele tentou frear, mas não conseguiu, colidiu com a traseira do nosso veículo. O que vai acontecer com o nosso corpo? Pum. Somos pegos de surpresa. Vocês já perceberam que no banco tem encosto de cabeça? Para que serve o encosto de cabeça? Para evitar o efeito chicote. O encosto de cabeça tornou-se obrigatório a partir do dia 1º de janeiro de 1999. Veículos fabricados nessa data é obrigado a sair de fábrica com encosto de cabeça. Antes de ter o encosto de cabeça, quando havia a colisão traseira, o que acontecia com os ocupantes do veículo? Acabava quebrando o pescoço, lesionando a coluna vertebral e perdendo até a morte. Quebrou o pescoço, a pessoa falece, né? Então, esse condutor que está vindo muito rápido, ele bateu no nosso
a gente estava muito colado do da frente, batemos no da frente. O segundo condutor também estava muito colado do primeiro, bateu no primeiro. Quando chegaram os peritos nesse acidente, ele vai perceber de quem é, ele vai analisar de quem é a culpa. E vai puxar uma fita métrica, vai fazer um cálculo, vai ver se tem frenagem na pista, marca dos pneus no asfalto, vai fazer um cálculo lá, o perito. Aí o perito percebeu que nós estávamos muito perto. Quem vai ter que pagar os prejuízos? O quarto condutor que bateu em nós, ele vai ter que pagar o nosso prejuízo. Nós teremos que pagar o prejuízo do segundo condutor. E o segundo condutor terá que pagar os prejuízos do primeiro condutor. Quem fica ileso em relação a esse exemplo? O primeiro condutor, não paga nada, né? Agora, se os três condutores, o segundo condutor está naquela distância, enxergando a roda traseira, o terceiro condutor, que somos nós, estamos naquela distância, enxergando a roda traseira, aí vem o quarto condutor em alta velocidade, que faz o cálculo mal feito, colide com a traseira do nosso veículo. Aí nós deu tempo de pisar no freio, mas mesmo assim bateu no segundo condutor. O segundo condutor também utilizou o freio, mas mesmo assim bateu no primeiro condutor. Quando chega o perito no local do acidente e com a fita métrica, né, utilizando todos os cálculos de análise para perceber de quem é a culpa, aí segundo o cálculo ele percebeu que nós estávamos na distância segura. O segundo condutor também estava na distância segura, parado do da frente, enxergando as rodas traseiras. Nesse caso, nesse exemplo, o quarto condutor que provocou o acidente será responsabilizado. Aí o quarto condutor terá que pagar os prejuízos do terceiro condutor, que somos nós, o prejuízo do segundo condutor e do primeiro condutor. Entenderam, pessoal? Entenderam? Beleza? Então, colisão de dois ou mais veículos. Já caiu em prova de legislação. Atenção, senhoras e senhores. Como se chama a colisão que acontece nos cruzamentos? Abalroamento. Abalroamento. O que seria o abalroamento? Um veículo indo aqui, outro vem no cruzamento e bate. Ou quando os dois estão indo lado a lado, daí um dos condutores está desatento e acaba um escorregando no outro lateralmente. Abalroamento é um acidente lateral que acontece nos cruzamentos. Atropelamento com pedestres. Olha só, o pedestre ele é imprevisível. Percebeu o pedestre na rua? Cuidado. Será que o pedestre quer atravessar a rua? Ele está lá de braços cruzados no meio-fio e você está vindo com o automóvel. Você não pode confiar que o pedestre só quer atravessar a rua. De repente ele vai querer se jogar embaixo do teu carro. Não é verdade? Tem várias, dezenas, muitas coisas que acontecem com a vida do ser humano. Em algumas situações tem pessoas que não sabem lidar. Por exemplo, o relacionamento frustrado. Tem gente que não sabe lidar com isso. Acaba tomando veneno, fazendo roleta russa com arma, se jogando de prédio, se enforcando, jogando embaixo de carro. Tem gente que não sabe lidar com a perda de um ente querido. Ou você está lá a vida toda com uma pessoa, de repente, não está mais. Tem gente que não sabe lidar com essa situação. E a gente no trânsito não sabe como anda a vida das pessoas. Você sabe como está a tua, mas o dos outros você não sabe. Então tem um pedestre ali com o braço cruzado. Será que ele quer atravessar a rua? Não, de repente ele quer se jogar embaixo do teu carro. O pedestre ele é imprevisível. A quantos metros de distância, estando a faixa de pedestre do pedestre, ele é obrigado a passar nela? Se ela tiver até, a quanto, pessoal? 50 metros. Se a faixa de pedestre tiver até 50 metros, você é obrigado a passar na faixa. Qual foi a primeira cidade a receber uma faixa de pedestre? Brasília, a capital do Brasil. Se acontecer um atropelamento na faixa de pedestre ou passeio, calçada, a situação se agrava, hein?
piora a situação do motorista. O que fazer? Atropelou um pedestre, sinaliza o local, aciona as equipes, informando toda a situação. A primeira providência é sinalizar o local. Em seguida, acionar as equipes de socorro. Quem está mais sujeito a acidentes? Crianças, idosos, deficientes físicos ou os pedestres? Os pedestres. Colisão com animais. Quem tem pet em casa aqui? Lá em casa hoje tem gato, tem o cat. Em casa nós tínhamos também o Toby. O Toby era fera. Pô, melhor amigo nosso, pode bater. Ele vem sempre lá abanando o rabo, né? Melhor amigo do homem. Você pode gritar com ele, quando você chega ele pula em você, ele late para você, ele abana o rabo. Eita. Não pode bater não, né? É crime ambiental. Em casa, quando chegava, o que o Toby fazia? Quando abria o portão, ele latia, abanava o rabo. Quando eu abria o portão, ele ficava bem assim. Agora eu saio. Agora eu vou para a rua. Sabe aquele segundo que você dá bobeira? Fugiu. Você tem um pet em casa. Quando você chega em casa, ele é louco para ir para a rua? Ou acaba escapando, né? Ou um descuido teu, escapou. Se nesse momento você chega em casa e o pet foge e atinge uma motocicleta, praticamente ele atropelou, ele não foi atropelado, ele atropelou a moto, derrubou o motociclista quebrou a perna, você, dono do pet, será responsabilizado. O motociclista caiu, perdeu a vida. Claro, para toda situação, para cada caso é um caso. Mas se o juiz entender que era um pai de família, sustentava uma família, tem criança lá, pode ser que o juiz bata o martelo e você tenha que pagar cesta básica até que a criança atinja a maioridade, ou dê 30% do teu salário. Lesão corporal culposa, eu não tive culpa de lesionar. É considerado crime e serei responsabilizado por isso. Homicídio culposo, eu não tive a intenção de matar, muito menos o meu cachorro teve a intenção de matar, mas a pessoa perdeu a vida. É considerado crime de trânsito e você será responsabilizado. Quando acontece de atropelar um animal de grande porte, atropelou uma vaca, um cavalo, o dono do animal será responsabilizado. Dificilmente uma pessoa sobrevive a uma colisão com um animal de grande porte. Tem gente que acha que o animal, por estar no estado gravitacional alto, tem gente que acha que quando o carro bate nas patas do animal, o animal voa sobre o carro, é igual se fosse Matrix. Não, ele não voa, ele cai dentro da cabine, ele esmaga condutores e passageiros. O que fazer quando o condutor perceber a aproximação de animais na pista? Se você está utilizando o farol alto durante a noite, é indicado abaixar para baixa. Se você está utilizando a luz baixa, é recomendado colocar luz de posição, a meia luz, a luz mínima, ou até desligar o farol. Por quê? O animal durante a noite, ele procura luz. Se ele perceber o farol da moto, do carro, do caminhão, ele vai de encontro à luz. Então é perigoso. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns bairros, cachorro deitado na rua. Já viram ou não? Direto. Aí o motorista sem noção, conhece ou não? Motorista sem noção, buzina pro cachorro. O que adianta buzinar pro cavalo que está ali dormindo na pista? O que adianta buzinar pro cachorro que está ali na pista? Não adianta, ele não entende. Será que o motorista pensa? Ele buzina, bem. Aí o animal olha, será que ele pensa, será que o animal vai pensar, acho que eu estou atrapalhando, vou levantar, vou sair da pista? Não, ele não entende. Buzinar para o animal é muito mais perigoso, ele pode se assustar, inclusive invadir a pista contrária. É perigoso
buzinar para o animal. Ou então, quem sabe, o piloto, esse não tem noção nenhuma mesmo. Acontece do cachorro correr atrás do motociclista latindo, correr atrás de bicicleta, correr atrás de carroça, correr atrás do carro, latindo. Mas o motociclista sem noção, o que ele faz? Quando ele coloca a moto em movimento e o cachorro começa a correr atrás latindo, o que ele faz, pessoal? Não, ele chuta. Ele chuta o cachorro. É considerado maus tratos, tá bom? Legal quando ele desequilibra e cai. É legal. Você, piloto, você faz essa prática? Você pode ser preso, sabia? É considerado crime ambiental. É legal quando desequilibra e cai. Se fosse você, chutar você ia gostar? Não ia gostar, né? Não. A pessoa chegar e dar um chute em você, você vai revidar verbalmente, para toda ação uma reação. Então não deve chutar o animal. Atropelei o animal e matei o animal. Se der, sinaliza o local, pisca alerta, triângulo, aciona as equipes. Se for, por exemplo, uma vaca, ou dificilmente atropelar uma vaca, a pessoa sobrevive, né? Mas quando Deus está no negócio, é outra coisa. Deus está no negócio, não vai ser a hora. Aí sinaliza o local e liga, porque vão ter que trazer até para carregadeira, até trator, um cavalo. Como que vai tirar o cavalo da pista? Mas tem que sinalizar. Professor, bati no animal e seguir. Se alguém pegou a tua placa, é considerado crime ambiental. Não é crime de trânsito, mas é crime ambiental. Atropelei um gato, tem que tirar da pista. Tem que pegar a pá, tem que tirar da pista. Professor, não tirei da pista. Considerado crime ambiental. Colisões com animais. Professor, eu vi um animal de repente na pista, eu desvio bruscamente. Vou contar uma história bem rápida. Teve um motorista, faz já uns 15 anos, aqui no Paraná. Ele estava indo levar o filho para a escola, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, algumas funções do organismo, ela vai despertando com o tempo. No meu caso, as funções do meu organismo, elas despertam todas depois do meio-dia. Só depois do meio-dia. Então imagine uma criança com 7 anos de idade na cadeirinha, ela vai estar sonolenta, concorda ou não? Vai estar sonolenta. Aí o pai levando a criança para a escola. De repente um cachorro atravessou na frente do carro. O que esse motorista fez? Foi instinto assim, foi automatismo automático. O cachorro atravessou na frente do carro dele, ele desviou, bruscamente, bem rápido. Já voltou para a direita. Aí seguiu para a escola, levando a criança de 7 anos. Aí de repente, chegando na escola, o pai desceu para tirar o cinto de segurança da cadeirinha. Filho, vamos, chegamos. Aí o filho acordou. Filho, vamos, chega de dormir, vamos. E começou, filho. Acorda, filho. Daí o filho não respondia, ele entrou em desespero. Filho. Daí ele começou a chorar. Filho, ele percebeu que tinha matado o filho. Nesse movimento brusco, quebrou o pescoço da criança. Estava dormindo, sonolento, muito rápido, quebrou. Efeito chicote. O pai cuidou da integridade física do animal, mas acabou matando o filho. Professor, o que fazer nesse caso? Imagina, está você, teu esposo, tua esposa, tua família no carro. Eu não estou falando para você matar o pet. Longe de mim, cuidado, hein? Esse vídeo onde vai chegar, e de repente é a polícia ambiental. Hein? O professor está ensinando que tem que matar o pet. Não é isso. Se você conseguir utilizar os freios sem lesionar a tua família, sem lesionar você, não atropelando o animal, beleza, assim deverá ser feito. Agora, dependendo da situação, você vai ter que segurar firme o volante e passar por cima. Não é verdade? É uma situação em frações de segundos,
O pai, de maneira automática, ele nem lembrou, percebeu que poderia matar o filho ali. Então, colisão com animais, acidente grave. Tá frio? Pega ali pode dar uma aumentada, tá? Colisão com animais. Agora, colisão com objeto fixo. Colisão com objeto fixo. Vou tomar água, vou dar uma hidratada aqui na garganta, né, pessoal? Lembrando que estamos em festa de feriado. Estamos nas vésperas do feriado. Quinta-feira, mas é como se fosse sextou. Colisão com objeto fixo é quando o proprietário não faz manutenção no veículo, acaba lá danificando uma peça, ele perdendo o controle da direção e batendo em lixeira, batendo em poste, árvore, placa. Dependendo da quantidade de álcool no organismo, a culpa é do poste, né? É a culpa da quantidade de bebida ingerida. Lembrando, se beber, não dirige. Falando sobre álcool, até 0,33, se acusar no bafômetro, não é crime, não vai preso, mas a carteira é suspensa por um ano. Valor da multa, R$ 2.934,70. Suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Agora, se no bafômetro acusar 0,34 até 2, vai preso. Se for feito o teste clínico, tirar uma quantidade de sangue do organismo para saber quanto de álcool por litro de sangue. Se acusar no teste 5 decigramas, não é crime, mas tem a carteira suspensa, porque a tolerância com álcool é zero. Agora, se acusar 6 decigramas, a pessoa é presa. Se cair na tua prova qualquer teor de álcool no organismo é considerado crime, verdadeiro ou falso? Falso. Não é qualquer teor de álcool que leva à prisão. Mas é verdadeiro ou falso que qualquer teor de álcool no organismo suspende a carteira um ano? Verdadeiro. Desde 2008, a tolerância com álcool é zero. Conhecido no Brasil como lei seca. Colisão com trens. Colisão com trens, a culpa é de quem? A culpa é do trem? Não, né? Por que os trens eles têm, o trem ele tem o quê? Prioridade. Por que o trem tem prioridade? Porque ele não faz manobras igual o veículo automotor, ele anda só em linha reta. No momento que o maquinista começa a frear até a parada total, ele percorre vários metros. Imagine uma locomotiva com 40 vagões vazios. Desde o momento que o maquinista começa a frear até a parada total, ele percorre de 300 a 400 metros, a 20 por hora. Se tiver a 40 por hora, uma locomotiva com 40 vagões vazios, até o momento em que o maquinista começa a frear até a parada total, ele percorre de 600 a 800 metros. Lógico que tem uma regra de circulação que o maquinista tem que fazer. 300 metros antes da locomotiva cruzar a pista de rolamento, o maquinista tem que buzinar. Quando o motorista escuta a buzina, o que ele faz? No carro. Aí ele acelera, mas não é para acelerar, não pode. Artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro: deixar de parar o veículo antes de transpor a linha férrea é uma infração gravíssima, com perca de 7 pontos na CNH, multa de R$ 293. No artigo 212 do Código de Trânsito não diz que a parada só será obrigatória se o trem vier. Se o trem não vier, tem que parar também. É obrigatório parar nas passagens de nível. Quais seriam as passagens? O que seria a passagem de nível? A linha férrea, a pista que o trem transita. Então, colisões com trens, 99,9% desse tipo de acidente, a culpa é do motorista do carro, do caminhão, da caminhonete, do ciclista, do motociclista. Então,
Cuidado, pessoal. Escutou a buzina do trem, reduz velocidade, pare ali, porque colidir com o trem, com certeza os condutores levarão a pior. Colisão com motocicletas. Atenção, pessoal de casa, por favor, mute o microfone, desligue o microfone, estamos gravando um vídeo. 1, 2, 3, gravando. Colisão com motocicletas. Olha só, estatisticamente falando, de cada 10 acidentes, 7 é com moto. Aí você me pergunta, professor, com moto? Porque a moto é perigosa? Não, não é a moto que é perigosa. Para você que é piloto de moto, você sabe quanto é gostoso pilotar uma motocicleta, a sensação de liberdade, o vento no rosto, a visão periférica é muito maior do que dentro de uma cabine, dentro de um veículo. Lembrando que é proibido criança menor de 10 anos na garupa ou qualquer pessoa que não consiga cuidar da própria segurança. Por que a colisão com motocicletas, de cada 10, 7 é com moto? Muitas vezes conduzidas por pilotos jovens, inexperientes, pouca experiência. Você que está tirando a carteira de habilitação, categoria A, você vai fazer aula no circuito fechado. Você não vai transportar um passageiro, você não vai transportar carga na moto. Então essa experiência, para ter a habilidade adequada em transportar carga, transportar passageiro, é com o tempo. A motocicleta, ela não anda nos corredores sozinha, ela não ultrapassa o local proibido sozinha, ela não anda colada no vidro da frente sozinha. Colisão com motocicletas é um acidente grave. Se tiver um garupa, pior ainda. Só pode um passageiro, mas tem aí moto, né? Tem proprietário de moto que leva um filho na frente, em cima do tanque, aí leva a esposa atrás, ou leva uma criança bem no meio, criança de 1 ano, já vi na moto, 2 anos de idade, no meio entre o pai, né, e a mãe. Olha o perigo se acontecer de repente de um condutor desmaiar na direção de um caminhão. Imagine, o caminhoneiro desmaiou, deu tilt ali no coração dele, desmaiou, deu uma parada cardíaca ali. Vai com certeza ali acontecer um acidente gravíssimo. Colisão com motocicletas. Para finalizar a colisão, daqui a pouquinho, você que está acompanhando o vídeo, eu vou gravar também os exercícios que caem sobre esse assunto aqui, tipos de colisão. Senhoras e senhores, já caiu em prova de legislação. Qual é o tipo de colisão que envolve apenas um veículo e geralmente não há sobreviventes? Colisão misteriosa. Na colisão misteriosa, quando os peritos chegam no local, não tem ninguém vivo, ninguém sobreviveu. Aí eles começam a levantar hipóteses. O que será que levou a esse acidente? Será que a pessoa desmaiou? Será que teve uma falha mecânica? Pista escorregadia, é levantado hipóteses. Foi igual o que aconteceu com, exemplo lá, aquele rapaz que morreu, que fazia aquele filme lá, o Velozes e Furiosos. Ele era passageiro num Porsche. Os peritos chegaram no local e ficaram se perguntando, meu Deus, como pode um Porsche bater e explodir? Morreram todos, morreram os 2. Até então, era um tipo de colisão o quê? Misterioso. Como que pode? Meu Deus do céu. Claro que depois os peritos, né, o delegado da cidade começou a tomar depoimento de todo mundo, chegaram até o mecânico. Aí o mecânico falou, não, esse veículo ele não era para estar circulando, porque estava vazando fluido da direção hidráulica. Eu falei essa história para vocês? Estava vazando fluido da direção hidráulica. O que aconteceu com esse Porsche? Por causa do vazamento, o volante travou para a esquerda, ele estava a mais de 100 km por hora, invadiu a calçada, bateu na árvore e explodiu. Hoje não é mais mistério, já sabe o que levou ao acidente, porque tinha um mecânico que mexia.
Mas se não chegassem a esse mecânico, seria com certeza uma colisão misteriosa. Então, repetindo, é o tipo de acidente que envolve apenas um veículo e geralmente não há sobreviventes. Qual é o tipo de acidente? Qual é o tipo de colisão? Misteriosa. Atenção para você que está vendo esse vídeo agora. Agora vai ser uma sequência de exercícios aí, uns 8 exercícios mais ou menos. Acompanhe comigo aí. Só para relembrar, no YouTube tem um canal, olha lá no YouTube, hashtag Prof. Ronald Scremin, com vários vídeos que vão ajudar os senhores e senhoras a alcançar o sucesso da segunda etapa. A playlist no canal está bem completa, com todos os assuntos do curso de legislação. Quais são as matérias abordadas no curso? Legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, cidadania e mecânica básica do veículo. Para você que é inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para que cheguem novas notificações, deixe o like, compartilhe e comente. Para você que entende bastante de internet, sistema e tiver alguma dica para incrementar, para acrescentar no canal, por favor me ajude a melhorar cada vez mais. Esse exercício que está sendo projetado aqui no telão, já caiu no teu simulado? Acompanhe comigo na leitura. Exercício. Qual é o pior tipo de colisão que existe no trânsito? Para você que está vendo o vídeo, ficou fácil depois da explicação, né? Dos tipos de colisão. Para os senhores que estão aqui em sala de aula, qual é o pior tipo de colisão que existe no trânsito? Qual é? Colisão frontal. Nesse exercício, qual é a resposta certa? Letra B, colisão frontal. Colisão misteriosa? Não. Colisão frontal é a mais perigosa. Por que a colisão frontal é a mais perigosa? Existem 3 tipos de acidente. Primeiro, veículo com veículo, depois são os ocupantes do veículo que viajam contra o painel, o volante, contra o próprio cinto de segurança. E o terceiro acidente são os órgãos internos que são comprimidos pelo cinto de segurança. E tem o agravante, as velocidades somam. Se bater a 60 é como se tivesse batido a 120. O que leva a uma colisão frontal, pessoal? Cálculo mal feito, excesso de velocidade, bebida alcoólica, ultrapassagem em local proibido e em local sem visibilidade. Agora vamos para o próximo exercício. Qual é o pior tipo de colisão? Tem que clicar aqui, vou chamar o mouse aqui, puxar o mouse para cá, clica aqui, fora, aí. Estamos aqui com a nossa assistente Nicole. Vamos lá. Como se chama a colisão que envolve apenas um veículo? Não pode confundir, nós vimos, para você que está vendo esse vídeo fazendo uma revisão aí, esse exercício aqui ficou fácil, né? Como se chama a colisão que envolve apenas um veículo e geralmente não há sobreviventes? Colisão misteriosa. Resposta certa, letra D de dado. Vamos ler novamente a questão? Como se chama a colisão que envolve apenas um veículo e geralmente não há sobreviventes? Letra D de dado. Colisão misteriosa. Próxima questão. A colisão frontal, olha só o desenho aqui, ó. Carro azul, carro amarelo. A colisão frontal ocorre geralmente com o veículo que vem, letra A, pela via lateral. Não, se ele vem pela via lateral, o que vai acontecer? Um abalroamento. Como se chama o acidente lateral que acontece nos cruzamentos? Abalroamento na pista lateral, não. Pela via transversal, qual é a via transversal, pessoal? Exemplo, essa aqui é a nossa via de direção. Nós estamos indo aqui e veículos vêm no sentido contrário. Qual seria a via transversal? A que corta com a nossa. Eu vou bater de frente com quem corta com a nossa? Não, no máximo que eu posso fazer é bater no meio.
bater no bico ali do para-choque, na traseira do para-choque, mas frontalmente não. Em sentido contrário, resposta certa do exercício 38, a colisão frontal ocorre geralmente com o veículo que vem em sentido contrário. Com o veículo de trás? Não. Resposta certa, número 38, letra C. Exercício número 37. As colisões frontais ocorrem com mais frequência nas vias? Está diferente. Parece ser a mesma pergunta, mas está diferente a resposta. Olha lá. As colisões frontais ocorrem com mais frequência nas vias? Qual a resposta certa aqui, pessoal? Letra C, de mão dupla. Lógico. O condutor só vai bater de frente naquela via onde o sentido é duplo, vai e vem veículos. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo tem os pneus cobertos por uma enxurrada, derrapa sobre uma fina camada de óleo na pista, passa por um buraco na pista coberto por água da chuva, perde a aderência do pneu com o solo, causado por água sobre a pista. Resposta certa, letra D de dado. Próximo exercício. Para você que está vendo esses exercícios, esse exercício agora, ou os demais, pause o vídeo e tenta responder. Puxa da memória e faz uma reflexão, puxa da memória, tenta relembrar a aula e tenta responder. Depois você aperta o play e vê se acertou. Olha lá. É aquela sobre as distâncias, pessoal. No Brasil e no mundo, existem 4 tipos de distância: segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. 4 distâncias são utilizadas no mundo todo. Então, em relação a esse exercício aqui, agora eu vou explicar a regra dos segundos. Lembram? Eu tinha falado até no início desse vídeo. É aquela que o condutor deverá manter entre o seu veículo e o que o segue à sua frente, de forma que ele possa dominar, mesmo numa emergência, sem colidir com a traseira do outro. Pessoal, a resposta está na pergunta. Olha só, é aquela que o condutor deve manter entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Que distância seria essa? De forma que ele possa dominar. Se o da frente frear bruscamente, ele consegue dominar, sem colidir com a traseira do outro. Distância de segmento. Fácil, não é difícil não. Pode voltar lá. Pode voltar. Distância de segmento. Tá. Como conseguimos saber se estamos nessa distância de segmento segura? Nós utilizaremos a regra dos 2 segundos. Preste atenção, pessoal. Agora eu vou explicar como funciona a regra dos 2 segundos. Essa regra, ela é contada em tempo relógio. Você tem que se posicionar na via e localizar no bordo lateral da pista um objeto fixo. No caso dessa figura aqui da ilustração, é uma árvore, mas pode ser um poste, pode ser uma placa, uma ponte, um viaduto. Não pode ser nada em movimento. A regra dos 2 segundos só funciona para veículos até 6 metros. Os veículos de grande porte, 4 segundos. Como funciona essa regra? Quando o condutor à nossa frente passar ao lado desse ponto de referência, nesse caso a árvore, os veículos estão em velocidade aqui. Eles estão em movimento, 60 por hora,
Essa regra só funciona para veículo até 6 metros, nas velocidades de 60 a 80 km por hora. Então, quando o veículo à nossa frente passar ao lado do ponto de referência, começamos a contagem. Nós somos os condutores do veículo azul. O veículo amarelo passou ao lado do ponto de referência árvore. Começamos a contagem aqui. 50, 51, 52. Terminamos a contagem. 52. Antes do nosso veículo passar ao lado do ponto de referência, significa que estamos a uma distância segura. Se o veículo da frente parar bruscamente, dá tempo de utilizar o freio, reduzir a velocidade e parar numa distância segura, sem colidir com a traseira do da frente. Agora, se o condutor terminar a contagem, lá, passou o condutor da frente ao lado da árvore. Aí o condutor de trás começou. 50, 51, 52. Terminou a contagem. Depois que o carro azul passou ao lado do ponto de referência árvore, significa que está muito próximo. Se o condutor da frente parar bruscamente, por uma falha mecânica ou uma justa causa, uma criança atravessou na frente do veículo, ele vai ter 3 opções. Os condutores que andam colados no veículo da frente têm 3 opções quando o condutor da frente para bruscamente: por uma falha mecânica ou por uma justa causa. Uma árvore caiu na frente do carro dele. Com certeza o condutor que vem atrás vai querer parar, vai ter que frear. 3 opções para quem anda muito colado: se o da frente parar bruscamente, desviar para a direita, invadir a calçada, bater no objeto fixo, atropelar um pedestre ou bater em carros estacionados; desviar para a esquerda, levar um grande susto ou colidir com a frente de um caminhão, um motociclista, um veículo de passeio, ou colidir com a traseira desse veículo que segue à sua frente. Quem anda muito colado comete infração grave, perca de 5 pontos, multa de R$195, além do risco iminente de acidente. Então, 2 segundos com a pista seca. Se a pista estiver molhada, 4 segundos. Quando o veículo à sua frente, pista molhada, chuva, neblina, cerração, pista molhada, quando o veículo à sua frente passar ao lado do ponto de referência, você começa a contagem pausadamente. 50, 51, 52, 53, 54. Terminou a contagem antes do seu veículo passar ao lado do ponto de referência, significa que você está a uma distância segura. Terminou a contagem, 54. Depois que o teu veículo passou ao lado do ponto de referência, significa que você está muito próximo. O que fazer? Pisar suavemente no freio, reduzir a velocidade e ficar mais longe do veículo da frente. Voltando à leitura do exercício, é aquela que o condutor deverá manter entre o seu veículo e o que segue à sua frente, de forma que ele possa dominar mesmo numa emergência sem colidir com a traseira do outro. Resposta certa, letra B de bola, distância de segmento. Pessoal, entenderam a regra dos segundos? Entenderam? Próxima questão. Aqui, ó, sobre as distâncias. Para você que é aluno nosso e está fazendo uma revisão, para o pessoal que está aqui na sala de aula e para o pessoal que está em casa, final da página 81, final da página 81, manual na página 81, tem essas questões sobre as distâncias. É aquela que o condutor, atenção senhoras e senhores para essa explicação, é aquela que o condutor viu o perigo,
até o momento em que tira o pé do acelerador e pisa no freio. Olha só, é fácil interpretação também. Com essa explicação vai ser mais fácil ainda. Distância de frenagem, não. Distância de reação, sim. Distância de parada, não. Distância de segmento, não. Resposta certa no exercício 40, letra B. Distância de reação. Como funciona? Eu vou explicar melhor. Quando nós estamos na distância de segmento, atrás de um veículo, e o condutor utiliza o freio, vai acender a lanterna. Que cor? Vermelha. Significa o quê? Perigo. Quando o condutor da frente freou, nós ainda estamos acelerando, concordam? Concordam? Estamos acelerando. Então, alguns segundos, o nosso cérebro vai mandar informação para o pé fazer o quê? Tirar do acelerador e frear. Então, como é definida a distância de reação? É o momento em que vê o perigo, tira o pé do acelerador e freia. Como está na pergunta. Olha só. É aquela que o condutor viu o perigo, a luz de freio, até o momento em que mandou informações para os pés, tirou o pé do acelerador e pisou no freio. Ponto. Reação é isso. Ver e agir. Tirar do acelerador e frear. Resposta certa no exercício número 40, letra B. Ah, mas pode ser que a resposta esteja na pergunta. Exemplo. Defina distância de reação. Qual que vai ser a resposta? A pergunta. Estão entendendo, pessoal? De repente, lá no enunciado, defina a distância de reação. Qual seria a resposta? É aquela que o condutor viu o perigo até o momento em que tira o pé do acelerador e pisa no freio. Não pode estar invertido a pergunta na resposta, é a resposta na pergunta. Próxima questão. Sobre as distâncias, hein? Continuando aqui, ó. No mundo todo, no Brasil e no mundo, distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Essa aqui agora é aquela que o condutor já está com o pé no pedal do freio até o momento em que total da parada. Distância de frenagem? Sim. Distância de parada? Não. Distância de reação? Não. Distância de segmento? Não. Vou explicar essa aqui também. Olha só. É aquela que o condutor já está com o pé no pedal do freio até o momento total da parada. Quando o condutor pisa no freio, pessoal, o veículo para imediatamente? Não, ele não para imediatamente. Né, João? Não para imediatamente. O condutor pisou no freio aqui. Ele vai parar aqui? Não, ele não para aqui. Ele vai percorrer um espaço. Ele vai parar aqui. A distância de frenagem é definida quando o condutor já está com o pé no freio, até a parada total. Como que é a reação? A reação, ele vê o perigo, manda a informação para o pé, tira do acelerador e freia. Agora, distância de frenagem, não. Distância de frenagem é quando o condutor já está com o pé no freio, até o momento total da parada. Distância de frenagem não é caracterizada por marcar o asfalto, arrastar o pneu no asfalto, não é isso. Distância de frenagem, pé no freio aqui, percorreu o espaço, parada total. É igual eu fiz na questão anterior. Pode ser que a resposta, distância de frenagem, esteja na pergunta. Exemplo, defina distância de frenagem. Como que vai estar a resposta? É aquela que o condutor já está com o pé no pedal do freio até o momento total
da parada. Próxima questão. Caiu aqui, ó. Para você que está vendo esse vídeo agora, tente responder essa questão. 30 segundos. Pessoal da sala de aula também. Acharam a resposta? Para você que está vendo esse vídeo agora, achou a resposta? Defina a distância de reação. Resposta certa, letra A. É aquela que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Próxima questão. Ó, de novo aqui, ó. Pause o vídeo e tenta responder esse exercício. Defina a distância de frenagem. Conseguiu achar a resposta? Qual é a resposta desse exercício, pessoal? Letra V de bola? Vamos ver. Defina a distância de frenagem. Letra B. É o momento em que o condutor já está com o pé no pedal do freio até o momento total da parada. A resposta certa desse exercício número 43, letra B de bola. Próxima questão. Automatismo correto significa atenção fixa? Não, atenção fixa é uma atenção não recomendada. Aquele motorista que dirige olhando só para frente. O caminhão que está vindo aqui vai bater, mas ele só olha para frente. Retrovisor não existe. Atenção dispersiva também não é recomendada. Dirigir conversando, dirigir falando ao celular, dirigir cantando. Não. Resposta certa nesse exercício, letra C. Gestos inconscientes efetuados de forma segura. Se é correto. Indisciplina na condução do veículo? Indisciplina não. Lembrando que também não pode. Imprudência, indisciplina, não. Para você que está vendo esse vídeo agora e é inscrito no meu canal, obrigado pela sua inscrição. Para você que terminou a parte teórica, eita, você está preparado para a tua prova? Boa sorte na tua prova, que os seus sonhos, objetivos e metas sejam alcançados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. De Paranaguá pro mundo! Valeu, pessoal! De Paranaguá pro mundo! Eita! Até o próximo vídeo, hein?